Vamos falar com o Dr. João Paulo Malta, cuja apresentação é desnecessária, pois é subejamente conhecido em Portugal, é ginecologista, obstetra, um médico muito empenhado nas defesas da família e da vida e que ao longo destes anos tem dado muito do seu tempo a auxiliar a defender verbalmente e por ações também, auxiliando mães grávidas em dificuldade e muitas vezes até gratuitamente acompanhando-as ao longo da gravidez. Mas em primeiro lugar, antes de chegarmos aí, eu gostava de perguntar ao Dr. João Paulo Malta se para evitar filhos é necessário ou é recomendável a contracepção ou se existem alternativas que possam ser mais fiáveis, mais adequadas, enfim, que possam trazer maiores benefícios, quer para a saúde das mulheres, quer para a relação na família, a relação principalmente entre marido e mulher. Sem dúvida, é um assunto subejamente tratado nos últimos 40 a 50 anos. Os meios de autoobservação, os designados métodos naturais, são meios fiáveis e seguros. Há inúmeras investigações feitas desde o início da década de 70 pela Organização Mundial de Saúde. Há inúmeras investigações feitas por universidades de forma absolutamente independente, nomeadamente comparando a eficácia de diversos métodos, um contra o outro, por exemplo, em vários milhares de casais. Curiosamente, alguns desses estudos, feitos em grande escala, foram feitos na China comunista, na década de 90 e no início dos anos 2000 a 2010, e demonstraram aquilo que já se conhecia desde os anos 70. A fiabilidade desses métodos pode ser hoje em dia comparada à fiabilidade dos métodos anovulatórios, como a pílula, por exemplo. Nós podemos dizer que no método de autoobservação, como o método Billings, que é talvez o mais conhecido e o mais estudado, a fiabilidade poderá ser avaliada em qualquer coisa como uma gravidez inesperada a cada 1300 ciclos, ou se compara muito favoravelmente com outros métodos artificiais de controle dos nascimentos. Além disso, além da parte estatística puramente pura, deve ser também tido em conta os benefícios para a saúde da mulher. E os benefícios para a saúde da mulher passam não só pelo entendimento da família, como há pouco foi referido, pelo envolvimento, quer da mulher, quer do marido, na regulação dos nascimentos e na forma como vivem a sua relação marital, a sua relação sexual, mas também na existência de fatores de risco para a saúde feminina, nomeadamente a nível do cancro da mama ou dos fenómenos vasculares, que são hoje em dia uma preocupação nas sociedades ocidentais. Esses chamados métodos naturais, eu creio que eu ouvi falar de uma coisa que é a naprotecnologia. Quer-nos elucidar sobre isso? A naprotecnologia, Natural Process Technology, está um pouco mais voltada para a investigação dos casais com problemas de fertilidade. Foi para aí que a maior parte da investigação foi dirigida, de facto, baseando-se nos apelos que o Papa Paulo VI fez no final dos anos 60, alguns colegas, nomeadamente a nível dos Estados Unidos, o professor Ilgers, por exemplo, desenvolveram um conjunto de investigações, hoje em dia perfeitamente sistematizado, com livros de texto reconhecidos a nível internacional, que demonstrou aquilo que intuitivamente muitos ginecologistas já sabiam, é que desde o advento da procriação medicamente substituída, técnicas de investigação das causas da infertilidade foram progressivamente postas de parte. Isto é, nós deixámos de nos preocupar em tratar a doença, e para tratar uma doença é preciso conhecê-la bem, conhecê-la a fundo, conhecer as suas causas naturais, e passámos a tentar tratar apenas os sintomas ou os sinais dessa doença.
A Naprotechnology tem vindo a conseguir sucessos sobre sucessos. Num congresso ainda hoje vai ser apresentado o resultado do seguimento de várias centenas de casais num país europeu, na Irlanda concretamente, com taxas de sucesso que são não só superiores àquelas que são conseguidas com os meios de procriação medicamente substituída, mas que têm também como benefício, tal e qual como estávamos há pouco a falar com os métodos de autoobservação, tem também o benefício de não submeter o organismo da mulher e, eventualmente, do homem a tratamentos cujas resultantes no futuro são ainda hoje, em larga medida, desconhecidas. Essas técnicas medicamente substituídas também são conhecidas por procriação artificial, pelo menos o que é assim que o grande público que ouve nos jornais. Pergunto se tem também algumas consequências para o ser humano, para a pessoa humana na sua fase embrionária, ou se são técnicas, diríamos assim, seguras. Sem dúvida nenhuma. Nós sabemos, primeiro, que na gênese de algumas dessas técnicas está a produção quase industrial de embriões, que levou a que no mundo ocidental, e hoje em dia já não só ocidental, existam milhões de embriões ou que estão criopreservados, isto é, estão numa fase de morte adiada, ou que foram simplesmente deitados fora, como se de uma coisa se tratasse. Algumas dessas técnicas implicam escolhas. Eu poupo este embrião e não poupo aquele. São situações em que o homem se arroga, na verdade, o poder de Deus, o poder de ditar a vida e a morte de um seu semelhante. Nas técnicas de procriação medicamente substituída, está demonstrado desde há coisa de uns 3 anos, no Congresso Europeu de Genética de Gotemburgo, em 2010, se não me falha a memória, ou 2011, foi demonstrada na maior série até agora investigada em todo o mundo, série essa que foi feita em França, com a análise de todas as crianças nascidas por procriação medicamente substituída desde o princípio dos anos 80 naquele país esse que, convém dizer, será talvez o país do mundo em que os dados epidemiológicos são melhor conservados e melhor tratados, e ficou demonstrado uma situação considerada na altura pelo responsável francês dos programas de procriação medicamente substituída como um grave problema de saúde pública, e essa situação foi que o número de anomalias, nomeadamente de natureza genética ou cromossómica, mais que duplica em relação àquelas que são encontradas na população em geral, concebida pelos meios naturais. Podemos falar de uma taxa de anomalias que passa de 2 para 4,74%. Tendo em conta o número astronómico de crianças nascidas em França a partir destas técnicas nos últimos 30 anos, não admira que um responsável considere esta situação como um grave problema de saúde pública. Eu gostaria agora de passar para a prática médica. Eu julgo que tenho colaborado particularmente com a Associação Mãos Erguidas, que tem salvo muitas crianças e mães grávidas de abortar os seus filhos, propondo-lhes ajuda, e eu sei que o Dr. João Paulo Malta tem acolhido essas mães grávidas e tem seguido as suas gravidezes, dando muito do seu tempo e da sua disponibilidade para as acompanhar. É possível quantificar mais ou menos, desde que foi liberalizado o aborto, desde o referendo de 2007, quantas mães grávidas arrancadas às portas das clínicas ou dos hospitais lhe passaram pelas mãos? Terá, assim, alguma ideia? Desde 2007, seguramente na ordem das centenas. Não direi muitas centenas, mas eu não tenho isso quantificado. Mas pelo número de pessoas que vejo, não me admiraria muito que estivessem entre 1 e 2 centenas. Algumas delas não voltaram ao consultório, eu não conheço a história delas, presumivelmente algumas delas terão acabado por abortar,
mas eu gosto mais de me focar nas outras histórias. E as outras histórias são as que vão lá 1, 2 e 3 vezes, e são as pessoas que vão lá depois dos bebés nascerem dizer que foi a melhor decisão que tomaram. As mãos erguidas e as pessoas que trabalham nas mãos erguidas, que não sou eu só estou no consultório, o que é difícil são as pessoas que estão na rua ali a falar com pessoas que lhes são desconhecidas e pessoas que estão em situações difíceis e que às vezes reagem de uma forma mais agressiva, e que é compreensível. A Associação Mãos Erguidas tem demonstrado que milagres nós temos e vemos todos os dias. É só olharmos, é só queremos olhar. E demonstra, há evidência que aquilo que foi dito no segundo referendo do aborto por todos os movimentos que se opuseram a esta liberalização completa do aborto, que é aquilo que nós verificamos que na realidade aconteceu, ao contrário do que nos diziam, tem-se demonstrado à saciedade, dizia eu, que o que as pessoas precisam não são só as mulheres que estão grávidas, são os maridos que às vezes aparecem lá a chorar, são as mães das mulheres, os pais das mulheres, as amigas, os vizinhos, as pessoas que vão acompanhar e que às vezes estão em desacordo. Mas o que essas pessoas todas precisam é apenas de um apoio. Todos nós precisamos de nos sentir amados, de sentir que temos algum tipo de sustentação nas nossas dúvidas. Isto, para mim, é a grande lição que eu tiro das mãos erguidas. São mãos erguidas, mas ao mesmo tempo mãos que estão ali para amparar. E é um trabalho que eu não era capaz de fazer e que acho reforça-me na minha convicção e na minha fé que não só nós somos chamados à santidade, mas seguramente gravitam à nossa volta muitos santos. Muito obrigado, Dr. João Paulo Malta, e esperemos ter uma nova oportunidade para falar. Muito obrigado.